Bom, alunos, sobre essa atividade de português, eu serei bem breve, não me alongarei demais, até porque é um assunto que nós estamos estudando desde o começo do mês de maio. Essa atividade ela foi entregue lá na quinta-feira, no dia 23 de maio. Então é uma atividade que também vocês deverão entregar no dia 29, na quarta-feira, visto que no dia 30 é feriado e não teremos aula no dia 31. É uma atividade de sílabas e classificação. Antes de eu iniciar, eu vou explicar para vocês aqui nesse pequeno exemplo, apesar de que eu já expliquei por diversas vezes em sala de aula. Então, aqueles que estão sempre atentos, que estão aprendendo, que estão fazendo as atividades, com certeza não terão dificuldade de resolver essa atividade. É uma atividade que até então valeria 6 pontos, mas eu aumentei 2 pontos a mais. Desse modo, agora ela está valendo 8 pontos. Como eu havia dito, essa atividade ela fala sobre sílabas e classificação. Então, uma palavra ela é classificada de dois modos, quanto ao número de sílabas e também quanto à sua sílaba tônica. Todas as palavras, até mesmo aquelas que só têm uma sílaba, que são as monossílabas, como no meu exemplo aqui a palavra três aqui, ó. Três é uma palavra monossílaba, porque ela só tem uma sílaba, então não se separa. Então, a classificação quanto ao número de sílaba dessa palavra é monossílaba. Por quê? Porque as palavras monossílabas são aquelas palavras que só têm uma sílaba. Monossílaba. A palavra três é uma palavra monossílaba porque ela só tem uma sílaba. E ela, por estar sozinha, por ser a única sílaba, ela já é a sílaba tônica. Contudo, nesses outros dois exemplos aqui, ó, na palavra relâmpago e escola, que tem mais de uma sílaba, uma dessas sílabas, ela é a sílaba mais forte, que nós chamamos de sílaba tônica. As palavras que têm acento, como na palavra relâmpago aqui, ó, veja que a palavra relâmpago ela tem acento, o acento circunflexo na sílaba lã. Então, quando a palavra tem acento, é muito fácil de identificar a sílaba tônica, porque a sílaba tônica é aquela sílaba que tem um acento. Relâmpago é uma palavra que tem 4 sílabas, e as palavras que têm de 3 sílabas para frente, 4 sílabas, 5 sílabas, 6 sílabas e assim por diante, elas são classificadas de polissílaba. Então, polissílaba é a classificação da palavra quanto ao número de sílabas. Então, se ela tem 4 sílabas, ela é uma polissílaba. A palavra 3, se ela só tem uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Entendido até aqui? Agora, a classificação quanto à sílaba tônica da palavra relâmpago. Então, vejam que a palavra relâmpago, a sílaba tônica, ela não é a última. Veja aqui, ela não é a última, que é o gó. Ela não é a penúltima, que é o pá. Ela é a antepenúltima. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, nós chamamos de proparoxítona. Proparoxítona. O que é uma proparoxítona? É a palavra cuja a sílaba tônica é a antepenúltima. E um detalhe, que eu já falei em sala de aula, mas vale repetir aqui também. Todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Querem ver alguns exemplos? Vou escrever algumas palavras aqui, todas elas serão proparoxítonas. Olha lá, médico, fígado, bússola,
pêndulo, sílaba, tônica. Enfim, veja que todas essas palavras, todas essas que eu escrevi, elas são proparoxítonas, porque a sílaba tônica é a antepenúltima. Eu vou marcar aqui a sílaba tônica, aqui. Como eu falei para vocês aqui no exemplo da palavra relâmpago, a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, é aquela sílaba que tem o acento. Olha, médico é o mé, fígado é o fi, bússola é o bus, pêndulo é o pen, sílaba é o si, tônica é o to. Então é muito fácil identificar a sílaba tônica daquelas palavras que já são acentuadas. Então veja que, usando como exemplo aqui a última palavra, tônica, a sílaba tônica não é a última, nem a penúltima, ela é a antepenúltima aqui, ó. E todas as vezes que a sílaba tônica for antepenúltima, ela é chamada de proparoxítona, como no caso do relâmpago. E, como nós vimos aqui nessas palavras, e em qualquer palavra que a sílaba tônica é a antepenúltima, ela será proparoxítona. Todas as proparoxítonas, elas são acentuadas, ou com acento agudo, no caso de sílaba, de fígado, de médico, ou com acento circunflexo, no caso de tônica, de pêndulo. Entendido? Agora, voltando aqui para esse nosso exemplo, veja aqui que a palavra escola, o nosso terceiro exemplo, é uma palavra que tem 3 sílabas. Olha lá, ó. Escola. Quando nós falamos escola, nós pronunciamos cada pedacinho da palavra 3 vezes. E as palavras, quando elas têm 3 sílabas, elas são chamadas de trissílaba. E agora, para identificar qual das 3 sílabas é a mais forte, nós precisamos ler essa palavra. À medida que eu for lendo, vocês irão verificar que quando eu falar a sílaba cor, eu vou falar com mais intensidade do que essas outras duas. Que observem, ó, escola. Observaram que o cor foi falado com mais intensidade? Nesse caso, então, o có é a sílaba tônica da palavra escola. Vejam que a sílaba tônica não é a última, é a penúltima. Quando a sílaba tônica é a penúltima, ela é chamada ela é chamada de paroxítona. Paroxítona. E como eu estou dando exemplo aqui de oxítona, paroxítona e proparoxítona, eu vou escrever aqui uma palavra que é oxítona. A palavra, por exemplo, igarapé. Igarapé. Vou separar essa palavra aqui. Igarapé é uma palavra polissílaba. Por que ela é polissílaba? Porque a gente vai ver que ela tem 4 sílabas. Olha aqui, ó. I, ga, ra, pé. Ó. 1, 2, 3, 4 sílabas. Então ela é polissílaba. E a sílaba tônica é a última aqui agora. Porque tem acento, é fácil de identificar. Quando a sílaba tônica é a última, nós chamamos de oxítona. Tudo isso foi explicado em sala de aula. Só estou relembrando, porque essa atividade que nós vamos fazer agora, ela tem relação com tudo isso que eu falei para vocês aqui. Só estou relembrando, tá? Essas informações, todas essas informações que eu mostrei para vocês, ela está bem aqui, olha. Vejam aqui. Olha, número de sílabas. Número de sílabas. A classificação quanto ao número de sílabas. Quando ela tem uma sílaba, é chamada monossílaba. Quando ela tem 2 sílabas, é chamada de sílaba. Quando ela tem 3 sílabas,
trissílaba e quando ela tem mais de 3 é chamada polissílaba. Então aqui está a classificação quanto ao número de sílabas. A classificação quanto à sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, ela é, se a sílaba tônica for a última, ela é chamada de oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, ela é chamada de paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, é chamada proparoxítona. De base dessas explicações que eu acabei de dar, vocês irão fazer essa atividade que consiste em primeira, segunda e terceira questão. E como eu disse para vocês, agora ela não vai valer mais 6 pontos, ela vai valer 8, tá? É porque é uma atividade um pouquinho longa, mas se vocês observarem, já fiz o exemplo aqui, mas eu vou fazer novamente, vocês irão observar que não é tão complicado assim. Eu só recomendo vocês a ter muita atenção quando forem escrever, por exemplo, as palavras aqui, olha. Fíbula, que é o osso da perna, é uma palavra acentuada, veja aqui o acento agudo no i, estão vendo? Então, quando você for separar, você tem que colocar também, para você não errar. Eu vou fazer essa daqui com a palavra angélica. O que é que vocês vão fazer? Antes de mais nada, eu vou ler aqui o comando da questão. Diz assim, ó, separa as palavras em sílabas. Como eu separei a palavra filhote aqui, veja que a palavra filhote está separado. Já fiz a primeira parte. A segunda parte é circular a sílaba tônica. Veja que eu já circulei da palavra filhote, a sílaba tônica é o lhó. Então, eu circulei a sílaba tônica, o lhó. Filhote, o lhó, eu falo com mais intensidade, porque ela é a sílaba mais forte. E a terceira coisa que você precisará fazer é escrever em que posição a sílaba tônica se encontra. Se ela é a antepenúltima, penúltima ou a última. Ou seja, essas palavras que estão marcadas em amarelo são elas que vocês irão escrever bem aqui, ó, nesse espaço onde diz posição. No exemplo do filhote, tem 3 sílabas, olha lá, o filhote, a sílaba tônica é o lhó, foi marcada a sílaba tônica, e vejo que a sílaba tônica, ela não é a última, ela é a penúltima, ó, última, penúltima. Então, aqui no espaço posição, você vai lá e escreve a palavra penúltima. Não tem como errar. As palavras que vocês precisam escrever estão bem aqui, ó. Como eu disse para vocês, eu vou fazer aqui da palavra angélica. Vou fazer e vejam que angélica é um nome próprio, tem acento. Vamos lá. O primeiro passo é separar em sílabas. Bora lá. Angélica. Então vamos lá. Angélica. Pronto. É uma palavra polissílaba, porque tem 4 sílabas. E agora a segunda fase é marcar a sílaba tônica. Tá aqui. Como eu falei para vocês, a palavra que tem acento, a sílaba tônica é aquela que tem o acento. Gé. E veja que a sílaba tônica não é a última, nem a penúltima, é a antepenúltima. Então aqui nesse espaço eu vou e escrevo antepenúltima. Parecido com esse daqui, ó. Antepenúltima. Deixa eu consertar aqui. Antepenúltima. E observe que a palavra antepenúltima, depois do U tem a letra L. E assim como a palavra antepenúltima, a palavra última, olha lá. Estão vendo? Para vocês não errarem, última tem acento, penúltima tem acento, antepenúltima tem acento. Não vão errar, porque vocês só vão precisar olhar a palavra aqui para escrever lá. Entenderam? Eu já fiz uma. Eu vou fazer aqui da palavra urubu. Essa palavra bem aqui, ó. Vamos lá. Primeiro passo, separar em sílaba. Bu.
Qual é a sílaba tônica? Vejo que ela não tem acento, mas eu vou ler e vocês verão que uma dessas sílabas eu falo com mais intensidade, mais alto. Ó. Urubu, a sílaba tônica é o bu, então eu circulo a sílaba tônica. A sílaba tônica é a última, olha aqui, ó. É a última, então eu vou lá e escrevo última bem aqui. Última. Entenderam como é para fazer essa primeira questão? Não tem como errar. A segunda questão, você fará parecido com a primeira, só que agora você vai classificar aqui, ó. Então vocês vão olhar nessa tabela aqui em cima. Veja o modelo aí. O modelo é a palavra pensamento. O que foi que eu fiz? Eu separei a palavra pensamento, olha, pensamento. A sílaba tônica de pensamento é o men. Ó, a sílaba tônica é men. Pensamento, tá aqui, ó. Aí eu marquei, coloquei num retângulo aqui a sílaba tônica. Agora eu vou olhando nessa tabela e eu vejo que ela não é a última. Ela é a penúltima. Então, penúltima, tá aqui a palavra. Eu escrevi bem aqui, posição da sílaba tônica. E o que está embaixo da penúltima, paroxítona, eu escrevi aqui em classificação. Entenderam como é fácil para fazer isso daqui? Eu vou fazer uma aqui para vocês acompanharem. Olha, balançar. Primeiro passo, separar em sílaba. Ba, lan, sar. Olha o cedilha lá. Qual é a sílaba tônica? O sar. Lembra daquela regra que eu falei para vocês? Quando a palavra não tem acento e ela termina em R ou L, a sílaba tônica é a última? Aqui, ó. Balançar. A sílaba tônica é a última. Então, se a sílaba tônica é a última, eu já identifiquei que a sílaba tônica é a última. Tá aqui, ó. Então, bem aqui eu vou escrever última. Posição da sílaba tônica, última. E no outro espaço, o que está embaixo de última, oxítona, é a classificação. Oxítona, porque todas as palavras que a sílaba tônica é a última, ela é chamada de oxítona. Entenderam como é para fazer? Bem simples, bem fácil. Olha aqui da palavra triângulo. Vou separar em sílaba triângulo aqui. Vejam aqui, ó. Triângulo. Triângulo tem 4 sílabas. A sílaba tônica está na cara, que é aquela que tem um acento. Triângulo. E a sílaba tônica não é a última, nem a penúltima, é a antepenúltima. Então, eu escrevi antepenúltima aqui, na posição, e todas as palavras que a sílaba tônica é antepenúltima é chamada de proparoxítona. Entendido? Vocês só irão olhar aqui, ó, nessa tabela aqui. É nessa tabela que vocês irão se guiar. E do outro lado, eu já fiz o modelo aqui. Veja que ela tem relação com o nosso último assunto estudado, que foi sobre o cedilha, que fala aqui, eu não vou me alongar muito, mas fala aqui que o C, quando ele tem som de SS, e ele estiver acompanhado das vogais A, O, U, ele recebe o cedilha. Então, todas essas palavras aqui dessa questão, dessa terceira questão, são palavras escritas com C cedilha. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar nessas duas tabelas aqui, ó, do número de sílabas e da sílaba tônica para classificar a palavra. Eu já fiz com a palavra açude. Você vai pegar a palavra açude, escreve lá onde está pedindo para escrever a palavra. Vejam que a palavra açude, o próximo passo você vai separar em sílaba, aqui em separação. Olha, açude. Depois você circula a sílaba tônica e veja que a palavra tem 3 sílabas, ó, 3 sílabas. Então você vai escrever aqui em número de sílaba, trissílaba. E vocês vão ver que a sílaba tônica é a penúltima. Então vocês vão escrever aqui na sílaba tônica
paroxítona, como está aqui. Eu vou fazer a próxima para vocês verem como não é complicado. A próxima palavra é palhaço. Aqui, ó, palhaço. É essa a próxima palavra aqui. Então eu vou escrever aqui onde está escrito palavras, eu vou escrever palhaço. Agora aqui em separação eu vou separar. Pa, lha, so. Agora eu vou circular a sílaba tônica. Ó, palhaço é o lhá. É o lhá que é a sílaba tônica. Vejam que palhaço tem 3 sílabas, então eu vou escrever trissílaba aqui. Ó. Trissílaba. Quando a palavra tem 3 sílabas, a gente escreve trissílaba. Então eu já classifiquei quanto ao número de sílabas. E agora eu vou classificar quanto à sílaba tônica. Eu vou olhar bem aqui nesse espaço aqui, ó. Veja que a sílaba tônica não é a última, é a penúltima. Ó, penúltima. Então, quando a sílaba tônica é a penúltima, nós dizemos que ela é paroxítona. Paroxítona. Pronto, já fiz com a palavra palhaço. Cada uma dessas palavras, você não pode esquecer nenhuma, vai ser preenchido em toda essa tabela aqui. É uma tabela gigante, por isso que vocês têm tempo suficiente para fazer. A última, vou fazer a última aqui. Ó. A última é a palavra esperança. Então eu já vou pegar essa última aqui, esperança. Como eu sei que ela vai ser a última, eu vou escrever lá no último espaço aqui, ó. Esperança. Vamos lá, esperança. Se vocês notarem, todas as palavras, elas são palavras escritas com C cedilha. Agora eu vou separar em sílaba aqui. Esperança. Viram que esperança é uma palavra que tem 4 sílabas? Esperança. Quando a palavra tem 4 sílabas, vejam aqui, ó. Eu coloquei para vocês mais de 3 sílabas. Quando ela tem mais de 3 sílabas, ela é chamada de polissílaba. Então, esperança é uma polissílaba. Então, eu vou aqui e escrevo polissílaba. Polissílaba. São palavras que têm mais de 3 sílabas. Agora eu vou identificar a sílaba tônica para fazer o próximo aqui, ó. Veja que quando eu falo esperança, eu falo mais alto a sílaba rã, olha lá, esperan, então eu circulo a sílaba tônica e vejo que a sílaba tônica não é a última, é a penúltima. Quando a sílaba tônica é a penúltima, olha lá, quando a sílaba tônica é a penúltima, ela é chamada de paroxítona, e é esse nome que eu vou escrever lá, paroxítona. Pronto, já fiz mais um exemplo para vocês verem que não é tão complicado assim. E vai ficar desse modo aqui, tá? Então, façam na ordem para vocês não se perderem. Por exemplo, a próxima aqui depois de palhaço é calça. Você vai lá e escreve calça. Depois que você escreveu calça, aqui você vai separar em sílaba. Calça. Quantas sílabas tem? Calça? 2 sílabas. E olha bem aqui o que diz. Quando ela tem 2 sílabas, é chamada de dissílaba. Então, a classificação quanto ao número de sílaba, para palavras que têm 2 sílabas, dissílaba. Estão entendendo, né? Como é todo o processo? E agora eu vou circular a sílaba tônica da palavra calça. Veja que quando eu falo a palavra calça, o cal é dito com mais força. Calça. Olha lá. Veja que a sílaba tônica não é a última, ela é a penúltima. Quando a sílaba tônica é a penúltima, ela é chamada paroxítona. Então eu vou lá e escrevo paroxítona. Estão entendendo como é bem simples essa atividade? Só é uma atividade longa e vocês vão ter tempo para fazer isso
porque tem aí quase 5 dias para fazer. Entenderam como é para fazer essa atividade? E à medida que vocês vão fazendo, vocês vão aprendendo cada vez mais. É por isso que eu sempre sugiro que vocês assistam o vídeo até o final, porque tem muitas informações aqui, inclusive mais informações do que aquelas que são ditas em sala de aula, ok? O prazo de entrega, como eu falei para vocês, é lá no dia 29, na quarta-feira, visto que na quinta-feira será feriado. Aqui, ó. Dia 29, o prazo de entrega. Dia 30 será feriado. Dia 31 é facultado, não terá aula. Tá? É isso. Bom estudo para vocês.